Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Bem, amados, é mais uma vez, uma grande alegria estarmos aqui novamente, poder ministrar a palavra de Deus, poder novamente ouvir Deus falar aos nossos corações, ministrar nossas vidas. E eu tenho certeza, como em todos os cultos, Deus tem falado fortemente em nossas vidas, tem nos direcionado mediante a um propósito, uma direção, uma vontade dEle. Nessa noite não vai ser diferente, porque o nosso Deus é um Deus presente, um Deus que nos ama, E de repente, muitas vezes nós viemos buscar uma resposta para aquilo que queremos, para aquilo que queremos alcançar, aquilo que queremos mudar em nossas vidas, aquela posição que queremos tomar, mas muitas vezes, Deus toma algo diferente daquilo que viemos buscar, mas Deus fala fortemente aos nossos corações. Nem sempre aquilo que nós viemos buscar nós recebemos, mas sempre Deus vai derramar sobre as nossas vidas aquilo que Ele quer. E eu tenho certeza que o que Deus tem para você hoje são bênçãos grandes. São bênçãos que muitas vezes nós não conseguimos enxergar, não desce aos nossos corações, mas Deus, com o seu grande amor, sendo nosso Pai, Ele preparou algo em especial para você nessa noite, eu tenho certeza disso, no nome do Senhor Jesus. E nós temos que estar com nossos corações abertos, nós temos que estar com nossos corações escancarados, temos que estar com nossos corações tranquilo, pronto para receber a bênção que Deus tem preparado. Porque às vezes ficamos tão atentos com as coisas que acontecem em nossas voltas, ficamos despercebidos com o barulho, com as atitudes e tumulto, de repente, que de alguma forma venha estar em nossa mente, devido ao dia, devido à posição que tomamos durante o dia, de repente muitos afazeres, muitas obrigações, de repente muitas situações aconteceu, de repente nessa noite você está aqui, e teve uma situação que tirou você do centro da presença de Deus. De repente você tem algo aí na sua mente, no seu coração, que está guardado, que está te fazendo mal espiritualmente. Mas é necessário que, por algum instante, você lance isso sobre a presença de Deus, para que Ele possa curar, para que Ele possa restaurar e para que Ele possa ministrar a vontade dEle. Às vezes passa coisas despercebidas nas nossas frentes e não recebemos porque não enxergamos, porque não tomamos posse, porque estamos tão apregados, estamos tão concentrados naquilo que está acontecendo no nosso interior, e esquecemos de ouvir a voz de Deus, esquecemos de enxergar a presença de Deus agindo em nossas vidas, esquecemos de nos dedicar na presença do Senhor e receber aquilo que Ele realmente quer fazer em nossas vidas. Então, se você está passando por algum momento que porventura possa tirar você da concentração da presença de Deus, tirar você do intuito que Deus lhe trouxe aqui nessa noite, porque eu tenho certeza que nessa noite você está aqui, porque Deus preparou esse dia, Deus preparou esse momento, Deus te escolheu para que você pudesse estar aqui recebendo algo grande, A vida não é um acaso, as coisas não são um acaso, Muitas vezes pensamos que as coisas acontecem por acaso, não, tudo tem um propósito, tudo tem uma direção, tudo tem um querer de Deus. Eu tenho certeza que Deus tem um querer nessa noite em sua vida, para que possa transformar não somente você, mas que possa alcançar multidões a partir da sua vida. É noite de transformação, é noite de renovo, é noite de cura, é noite de Deus manifestar a vontade dEle, é noite de Deus agir em nossas vidas, retirar aqueles entulhos, aquelas coisas que estão nos fazendo mal, é noite de Deus manifestar a sua glória em nossas vidas, retirando todas as impurezas, tudo aquilo que está nos trancando de receber o sobrenatural de Deus. Amém? Bênção gera obrigações, e eu tenho certeza que Deus tem grande bênção na sua vida. Mas toda bênção gera obrigações, sim ou não? Sim ou não? Bênção gera obrigações. Se você, de repente, resolve se casar, mas eu quero me casar. Ok, é bênção de Deus, casamento. Mas vai gerar algumas obrigações dentro do casamento. Agora, o marido vai ter que desempenhar um papel de sacerdote dentro do lar. Agora, a esposa vai ter alguns deveres, obrigações que, de repente, não tinha quando solteira. E são obrigações que devem ser tomadas. Você resolve ter filhos. Agora eu quero ter filhos, vai ter algumas obrigações. Os filhos são bênçãos em nossas vidas, sim ou não? Sim ou não? Mas tem obrigações, sim ou não? Existem obrigações a ser tomado. Você quer ter filhos, e é gostoso, é alegre o primeiro momento, o instante que você vê, você abraça, você ensina, você vê os primeiros passos, você vê o filho nascer, te traz uma grande emoção, mas com isso também traz obrigações que devemos tomar. Nós temos obrigações sobre a vida dos nossos filhos, cuidado. Temos que tomar algumas obrigações.
E assim por diante, você de repente quer um emprego novo, e Deus te dá um emprego novo, que bênção nas nossas vidas. Um salário novo, um salário melhor, que bênção nas nossas vidas. Mas por isso gera obrigações também. Agora eu tenho mais responsabilidades, agora eu tenho mais deveres. Você almeja crescer na sua empresa. Eu quero crescer, eu quero, sair da auxiliar de produção, agora eu quero adquirir uma empresa, uma profissão dentro da minha empresa. Agora eu quero ser um profissional dentro da empresa, mas com isso vai gerar obrigações. Então bênçãos, ela gera obrigações, e para cumprir as obrigações é necessário responsabilidades. Eu tenho visto que nossa igreja, o nosso templo, onde que Deus manifesta a sua vontade, é um tempo de milagres, porque Deus tem operado muitos milagres na vida de muitos aqui. Deus tem derramado grandes bênçãos na vida de muitos. Muitas pessoas certamente tem muitas coisas para contar acerca daquilo que Deus manifestou na sua vida, tanto na vida pessoal, como na vida conjugal, na vida familiar, na vida espiritual, na vida financeira, na vida profissional, em todas as áreas. Deus tem grandes bênçãos para a sua vida, e Deus tem derramado sobre a igreja, Deus tem derramado sobre o seu povo, Deus tem derramado porque Ele nos ama, Deus tem nos elevado em níveis mais altos, em posições mais altas. Deus tem feito muitas coisas em nossas vidas. E certamente, se nessa noite nós pudéssemos falar assim, vamos testemunhar então acerca daquilo que Deus está manifestando em nossas vidas, vamos fazer o culto do testemunho, e certamente você teria algo para contar que Deus fez, ou na sua vida conjugal, familiar, espiritual, física, mental, e assim por diante. Porque o nosso Deus é um Deus que opera um milagre. Mas com isso, nós temos que tomar posições também. Nós temos que ter obrigações. O problema muitas vezes é que temos recebido bênçãos sobre bênçãos de Deus sobre nossas vidas. A situação é que muitas vezes temos recebido o milagre de Deus, a conquista, um trabalho novo, uma profissão nova, a família, a restituição, a transformação, o renovo, a cura, tem retocado no coração daquela pessoa que estamos orando para que volte para os caminhos do Senhor, tem manifestado a sua glória sobre aquela pessoa que de repente estava afastado da presença de Deus. Mas a situação é que muitas vezes esquecemos que nós temos obrigações em nossas vidas ser tomadas. Queremos as bênçãos do Senhor, mas não queremos admitir que nós temos responsabilidades que devemos ser tomadas. E com isso, muitas vezes, então, essas bênçãos começam a vazar pelos nossos dedos, começam a vazar pelas nossas mãos, começam a se perder em meio ao tempo, porque nós não adquirimos a responsabilidade que Deus conta para com cada um. É noite de receber a bênção de Deus sobre a sua vida, mas tenha responsabilidade sobre aquilo que Deus vai te entregar nessa noite. Seja uma restituição, seja uma transformação, seja uma cura, seja uma transformação sobre a sua vida pessoal, ou familiar, ou espiritual, mas toma responsabilidade, tenha responsabilidade sobre aquilo que Deus quer fazer na sua vida, porque eu tenho certeza que vai ser algo sobrenatural, que não vai parar em sua vida, não vai parar simplesmente em você, mas vai expandir sobre todas as gerações que virão, e sobre todos os vizinhos que você terão, e sobre todas as pessoas que te circular, e está sobre a sua volta. Porque as bênçãos de Deus alcançam aqueles que estão às nossas voltas também. Amém? Glória a Deus, então. Abre então a palavra de Deus lá no livro de 1 Samuel. Primeira Samuel, capítulo 1, versos 1. 1 Samuel 1. Glória a Deus. Se tiver um fundo musical, colocar para mim lá. Diz assim, amados. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1. Havia um homem da tribo de Efraim chamado Eucana, que vivia na cidade de Ramá, na região montanhosa de Efraim. Ele era filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tol, e trineto de Zufe. Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Ponto, vamos ler até aí. Feche seus olhos para alguns segundos no nome do Senhor Jesus. Pai querido, amado Deus poderoso, tremendo e maravilhoso.
Damos graça porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. E sabemos que quando quer manifestar a Sua graça, quer manifestar o Teu poder, quer manifestar, ó Deus, no nome de Jesus, em nossos corações, a transformação, o renovo. Assim o Senhor o faz. O Senhor, ó Pai, no nome de Jesus, é um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus que nos ama, um Deus, ó Pai, no nome de Jesus, que tem compaixão das nossas vidas. Mesmo muitas vezes nós falhando, errando, pecando, fazendo coisas, ó Pai, no nome de Jesus, que de repente pode desagradar o seu coração. Ainda assim o Senhor nos dá oportunidade de chegar em Tua presença, de chegar em Tua casa e receber palavras transformadoras, palavras que nos moldam, palavras que nos elevam em níveis mais altos, palavras que nos faz nos chegar em Tua presença, palavras, ó Pai, no nome de Jesus, que nos transforma de dentro para fora, ó Deus, no nome de Jesus, palavras que de repente manifestam o querer e o Seu querer em nossas vidas, derrotando a nossa vontade, mas manifestando a Sua vontade e fazendo com que a nossa vontade seja a Tua vontade e crescemos diante dessa vontade que vem do reino dos céus, ó Pai. Ó Deus, damos graças porque sabemos, ó Deus, no nome de Jesus, de antemão, que a Tua palavra já é uma palavra transformadora, uma palavra que talvez não viemos querer ouvir, uma palavra que talvez não estamos prontos para ouvir, uma palavra talvez que não viemos nessa noite receber, mas sabemos que é a palavra que precisamos, ó Pai. Então assim queremos ouvir, assim queremos receber e assim queremos ser transformados, ó Pai, mediante a Tua vontade e querer, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amados, lendo essa passagem de Ana, né? Ana tem muitas coisas a nos ensinar, e é uma passagem no livro de Samuel bem que fala muito em nossas vidas, porque certamente você na sua casa você tenha alguma coisa identificado nessa passagem de Ana. De repente na sua família alguma identificação se bate com isso. De repente na sua vida você já passou situação parecida com essa. E a palavra de Deus diz que Ana, né, tinha uma família, assim como muitos aqui têm nessa noite. E Ana, né, tinha o seu marido Penina, ou Eucana melhor, e tinha uma terceira pessoa aí que era a Penina. Eucana amava a Ana, que era a sua primeira esposa. Uma esposa, né, que ele amava muito, gostava muito, tinha grande amor por ela, mas a vida passou, o tempo passou e ela não pôde ter filhos. Naquele tempo, naquela época, a mulher que não pudesse dar filhos ao homem, ainda mais homens, mas a mulher que não pudesse dar filhos ao homem, ela era uma mulher que se sentia meio rejeitada pela sociedade, uma mulher que sofria algumas consequências pela sociedade, uma mulher que não podia ter filhos. E aí foi constituída então uma família, Eucana, Ana e a esposa, devido a Ana não ter filhos, que Penina se casou, que Eucana se casou, que é a Penina. Se eu trocar Penina, Eucana, tá? Você só me corrige aí, tá? Mas e ambos constituem uma família, mas eu creio que nem sempre foi assim. Ana, naquele momento de angústia dela, aí estava vivendo então uma nova família, onde Penina estava sendo parte dessa família, mas eu creio que nem sempre teve essa história sobre a sua casa, nem sempre ela teve essa mesma história não foi a realidade na sua casa, na sua família. Penso eu que no começo da sua jornada, da sua vida, né, quando infância, quando cresceu, quando manifestou-se mulher, as pessoas perguntavam: e daí, Ana, você não vai se casar? Você não quer ter uma família? Né? Você já está ficando mais velha, você não vai querer adquirir uma família? E o tempo passou e não sei o que, então ela encontrou o seu marido Eucana, e assim então começaram a namorar, né? Antes não era marido ainda, mas futuro marido. E começaram então a namorar, começaram a construir um namoro. As pessoas perguntavam assim: mas você não quer noivar? Já está passando muito tempo, né? Vocês já estão noivados, não sei o que, tem que noivar, tem que conciliar esse relacionamento, você tem que selar esse relacionamento. Então assim Ana então selou o seu relacionamento. Depois as pessoas perguntaram: mas agora está na hora de casar. Você tem que casar, Ana. Você tem que ter um compromisso mais profundo. Já está no momento, faz tempo que vocês estão juntos já. Os anos se passaram e ainda vocês estão juntos, mas não mostraram um desejo de selar um matrimônio, de casar, de manter uma família. Você tem que casar, Ana. Cadê? Nós queremos bolo, nós queremos festa, nós queremos fazer parte desse momento, dessa instância. Então, Ana assim o fez e casou com o seu marido Eucana. É só que daí, como todo casamento, qual que é a próxima pergunta que vem? Como? Cadê os filhos, né? E o tempo se passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, e nada de filhos.
Aquele casamento já estava constituído. Eucana já vivia com Ana há um bom tempo, mas ainda não tinha filhos. As pessoas começaram a perguntar: cadê os filhos? Cadê os filhos? Aonde estão os filhos? O tempo passou e as pessoas se perguntam de repente: cadê a tua faculdade? Cadê a tua profissão que você tanto almeja? Cadê a transformação na sua casa? Cadê aquele projeto que você instituiu diante da presença de Deus e ainda não alcançou? Cadê o milagre sobre a sua vida? Cadê a cura? Cadê a restauração? E tantos porquê? E cadê o manifestar de Deus sobre a sua vida? E cadê a família transformada? E cadê a renovação que você tanto orou e buscou? E cadê a tua posição que você buscou em Deus? Você tem orado, você tem colocado diante da presença de Deus? E cadê? E cadê? E cadê os seus filhos espirituais? E muitas pessoas se perguntam de repente nessa noite: cadê? E cadê? E cadê? Mas a resposta nossa está no Senhor Jesus. A nossa resposta está em direcionar ao centro e à vontade de Deus. Deus nessa noite está dizendo: eu sou a resposta. Onde muitas pessoas estão perguntando de repente na sua vida: cadê Deus na sua vida? Cadê um milagre? Você tem depositado uma confiança, você tem depositado, orado, tem buscado, você tem falado que ia ter uma família restituída, transformada, renovada, uma família limpa, sarada. Você tem buscado uma profissão, você tem buscado uma posição diante de Deus, você tem orado, tem falado que Deus seria a sua coluna, seria a sua transformação, seria o renovo, seria a resposta para a sua vida. Então cadê? Cadê esse Deus que você fala? E Deus fala nessa noite: ei, não se exalte, ei, não deixe a aflição bater em seu coração, porque eu sou a resposta. O nosso Deus é a resposta para aquilo que buscamos. Independente de tantos porquê, independente de tantas situações, de repente muitas pessoas estão nessa noite perguntando: mas cadê os filhos de Penina? Aleluia, cadê os filhos de Ana? Porque Penina tinha filhos, Penina constituiu filhos, mas cadê os filhos de Ana? Mas a nossa resposta está no Senhor. Ana nos ensina, Ana nos traz lições, Ana nos traz aprendizado acerca de sua posição, acerca de tua postura, acerca do modo que ela agia mediante a circunstância, mediante as situações que se levantava. Ana nos ensina acerca de como nos temos, a posição que devemos tomar mediante aflições, mediante a tantos porquê, mediante a questionamentos, mediante as situações adversas que se levantam, e nos pergunta: mas cadê Deus na sua vida? De repente você já escutou isso em algum momento na sua vida: cadê Deus? Você não está orando por uma transformação na sua família? Você não está orando por um milagre na sua casa? Você não está orando pela transformação no seu relacionamento conjugal? Você não está orando por um posicionamento financeiro melhor? Você não está orando para que Deus manifeste a sua glória sobre as pessoas que você tem orado, para que possam receber dessa transformação? E de repente você tem ouvido muitos porquê, mas Deus está dizendo: eu sou a resposta que você precisa. E apenas temos que nos lançar em sua presença, apenas temos que confiar que Deus vai manifestar a sua glória no momento certo, na maneira certa, e naquele momento, de repente, que nós não no momento que nós queremos, mas no momento que Ele quer obter aquilo que Ele está preparando para nossas vidas. Eucana tomou outra mulher porque Ana não podia ter filhos. Eucana tomou uma posição errada. Eucana tomou uma posição precipitada. Às vezes em nossas vidas tomamos algumas posições porque não aguardamos, porque não esperamos, porque não confiamos, ou porque temos pressa de receber aquilo que queremos. Mas Deus está dizendo nessa noite: ei, mesmo que seu coração se sinta muito aflito, mesmo que de repente você está impaciente acerca de receber a sua bênção, mesmo que de repente você tenha uma certa urgência para o teu milagre, para aquilo que você tem buscado na minha presença, Deus dizendo: aleluia, Deus te diz nessa noite: a minha graça vai te sustentar, a minha graça vai te levantar, a minha graça no momento que você se sentir fraco, no momento que você estiver desanimando, no momento que você estiver angustiado, Ele vai levantar de pé e vai te fazer permanecer de pé. Aleluia. Não fica com o coração aflito, não fica ansioso, não fica apressado mediante as bênçãos que Deus tem para a sua vida, porque no momento certo, certamente Deus vai derramar sobre a sua vida. E Eucana tomou uma posição precipitada. Ele resolveu casar-se de novo, criou ali então um casamento com duas mulheres, polígamo, porque ele queria filhos. Mas a gente sabe que nosso Deus é um Deus de transformação, Deus é um novo, um Deus que vai além da nossa visão. E quando Deus tem propósito, Ele cumpre o seu propósito em nossas vidas. Quando tomamos precipitações em relação aos nossos sonhos, de repente, aparentemente podemos ser abençoados, mas vamos trazer consequências para nossas vidas. E o pior, para as pessoas que estão em nossas voltas. Quantos de nós muitas vezes tomamos posições erradas?
E a nossa família sofreu com isso. Os nossos filhos sofreram com isso. Ou, de repente, a nossa empresa sofreu com isso. De repente, aquilo que nós adquiríamos sofreu as consequências mediante a postura que tomamos errada. Muitas vezes queremos tomar uma posição que estamos sentindo no nosso coração imediato, e com isso não pensamos na nossa vida própria, ou melhor, de repente não pensamos na nossa vida dos nossos filhos, ou não pensamos no nosso ministério, ou não pensamos nas pessoas que estão em nossas voltas, ou não pensamos nas pessoas que nos cercam, ou não pensamos nos nossos vizinhos, nas pessoas que estão olhando para nós, e essas pessoas com isso sofrem as consequências. Então, muitas pessoas têm sofrido as consequências de muitos líderes espirituais, muitos pastores, que tomaram posições incoerentes, que tomaram posições precipitadas, que tomaram posturas erradas, porque adquiriram então que era a maneira certa, o momento certo, e com isso não pensaram nas pessoas que dependiam da sua presença, das pessoas que olhavam como referência, das pessoas que olhavam como uma pessoa referencial espiritual em sua vida. Amados, você que cuida da sua casa, do seu lar, você que é líder na sua casa, você que é líder de algum ministério, você que toma uma posição na sua vida, nós temos que tomar um certo cuidado quanto a isso, porque Eucana tomou uma posição, ele adquiriu uma nova esposa, sem saber o que Ana, aleluia, você estava preparado, apesar que, se a gente começar a levar a fundo esse texto, entendemos também que a palavra de Deus é clara quanto à poligamia. A palavra de Deus é clara quanto a casamento com mais de umas mulheres. E Deus não aprova isso, com certeza. Deus não aprova. Mas às vezes tomamos postura, tomamos condições no nosso querer, sem se perguntar a Deus qual a vontade, qual o querer, o que Ele quer para aquilo que nós estamos passando. E fazemos com que pessoas sofrem por causa de um erro nosso. Fazemos com que pessoas caiam por causa de um erro nosso. Ana estava sofrendo uma consequência. Ana estava vivendo uma vida atormentada. Ana estava sofrendo uma situação difícil, um percurso difícil, um momento difícil, porque Ana não podia ter filhos, Penina podia ter filhos, e com isso ela era atormentada. Com isso todos os dias ela sofria uma consequência mediante uma postura errada de seu marido. Fazemos com que pessoas sofrem, fazemos com que pessoas se desanimam, fazemos com que pessoas caiam, fazemos com que pessoas se entristecem, fazemos com que pessoas, de repente tomam algumas feridas sobre seus corações por posturas erradas que tomamos. Eucana tomou outra mulher porque Ana não podia ter filhos. Mas Eucana amava, a Bíblia diz que amava mais a Ana do que Penina. Ana foi sua primeira esposa, ele tinha grande amor por sua esposa. A Bíblia diz que por ele ter esse grande amor, Ana recebia porção dobrada, porque ele amava mais a Ana do que Penina. Eu quero dizer nessa noite que, de repente, se preocupamos, amados, com o que as peninas lá fora estão recebendo. Nos preocupamos muitas vezes com o que as peninas lá fora têm. Muitas vezes nos questionamos, mas tem pessoas fulano de tal que não crê na promessa de Deus, está sendo abençoado. Conhecemos pessoas que estão crescendo financeiramente, conhecemos pessoas que estão avançando na sua vida profissional, conhecemos pessoas que estão avançando, e não creem, inclusive caluniam a palavra de Deus, mas estão sendo prósperas, estão sendo abençoadas, e muitas vezes nos questionamos quanto isso. Conhecemos pessoas que abriram empresa, deu certo, mas eu servo de Deus, eu filho de Deus, não consigo progredir, não consigo avançar, não consigo adquirir bens, não consigo crescer, não consigo, sempre estou na mesma coisa, não tenho posição, não tenho um fundamento, não tenho uma direção, estou perdido. Enquanto muitas pessoas descrentes, pessoas que não acreditam na palavra de Deus estão sendo abençoadas. Amados, não se preocupem com o que Penina tem, não se preocupem com aquilo que Penina pode dar, não se preocupe com aquilo que Penina tem a oferecer. Apenas saiba que Deus o ama e por isso Deus vai derramar porção dobrada sobre a sua vida. Mesmo que porventura adversidades se levantam, mesmo que dificuldades tenham que enfrentar, mesmo que adversidades venham que passar, mas Deus está te sustentando. Ele permite um tempo de sequidão para depois te elevar, porque Ele é Deus. Aleluia. Muitas vezes falamos assim: o que importa, ou qual a diferença de estarmos na presença de Deus? Por que eu devo buscar a presença de Deus se nada acontece na minha vida?
Por que eu devo buscar a presença de Deus? Eu tenho visto pessoas que estão no mundo recebendo milagres, pessoas que estão no mundo recebendo transformações, pessoas que estão lá fora, né, que não acreditam, não creem na palavra de Deus, sendo próspera. Por que eu tenho que estar na casa de Deus se minha vida está do mesmo jeito? No mundo levantará muitas peninas que gerarão filhos, mas as bênçãos do Senhor cairão sobre a sua vida. Eles vivem algo momentâneo, mas você vai viver, aleluia, a glória de Deus sobre a sua vida. Isso manifestará algo no seu interior, que derramará sobre a vida dos seus filhos, que derramará sobre a prosperidade, que derramará sobre as pessoas que circularão, derramará sobre todas as pessoas que chegarão perto de você, porque essa é a glória de Deus. Filhos de peninas surgirão, mas você alcançará a promessa de Deus. Filhos de peninas surgirão, mas as bênçãos do Senhor são para a sua vida. Filhos de peninas surgirão, mas quando você orar, o milagre vai acontecer. Filhos de peninas surgirão, mas quando você profetizar, as bênçãos do Senhor serão derramadas sobre a pessoa que você manifestar a glória de Deus. Filhos de peninas surgirão, mas quando você abrir a sua boca, a glória de Deus vai descer sobre a sua vida. A glória de Deus vai cercar as pessoas que estão sobre a sua volta. Filhos de peninas surgirão, mas apenas o milagre de Deus é manifesto de uma forma especial sobre a sua vida, porque Ele é Deus. Filhos de peninas surgirão, mas apenas a verdadeira alegria constituirá sobre a sua vida. Não é uma alegria momentânea, não é uma alegria passageira, não é algo passageiro, não é algo que traz uma alegria, mas permanece e vai embora, mas é algo que manifestará a glória de Deus sobre a sua vida. Muitos filhos de peninas surgirão, mas apenas você vai ter uma experiência fantástica com Deus a contar. Filhos de penina nascerão, mas você vai orar e as coisas vão acontecer. Promessa de Deus na minha e na sua vida. Não te incomodes, querido, se no mundo as peninas gerarão filhos. Ah, mas lá no meu trabalho a pessoa, ela tem mais vantagem porque ela é estudada. Ah, mas eu vejo assim que eu não consigo subir de cargo, porque muitas pessoas têm feito entrevistas, são mais preparadas do que eu. Aquela pessoa é cursada, ela é estudada, ela tem recursos financeiros, ela tem uma posição, ela tem um nome. Não te incomodes com aquilo que está acontecendo no mundo lá fora. Apenas saiba que o Pai te ama e é isso que te importa. Apenas saiba que Deus tem um grande amor por sua vida e é isso que importa nas nossas vidas. Apenas saiba que além das dificuldades, além das situações, além dos problemas que se levantam, além das peninas que se levantam sobre a sua vida, aleluia, o Pai te ama e é isso que importa. Você não é menos inteligente por causa disso. Você não é menos favorável. Você não é um derrotado. Você não é um perdedor. Você não é um fracassado. Você não é uma pessoa que Deus se esqueceu. Não, por contrário, Deus lhe ama e por isso que Ele permite lhe passar por provações. E por isso que Ele permite lhe passar por provas. Por isso que Ele permite lhe passar por situações adversas. Para que podemos crescer. Para que podemos permanecer firmes em momentos de angústia. E saber que Ele é Deus. E não manifestar nossa fé sobre a fé. Mas manifestar nossa fé sobre a presença de Deus, fundada sobre a presença de Deus, alimentada sobre o querer de Deus, permanecido sobre aquilo que Ele tem de propósito nas nossas vidas e não nas nossas próprias vontades de querer. Porque existe muito cristão fraco, existe muito cristão que manifesta a sua fé sobre a sua própria fé. Tem muito cristão que manifesta o seu querer sobre a sua própria vontade. Tem muito cristão que manifesta os seus desejos sobre aquilo que ele almeja querer e alcança. Tem muitos cristãos que manifestam, que contam bênçãos de Deus que recebeu, mas apenas financeira, porque seus olhos estão ligados, ou material, porque seus olhos estão ligados apenas nos bens. Eu não estou dizendo para você que você não pode testemunhar isso, querido, eu não estou dizendo que você não pode almejar isso, eu não estou dizendo para você que você não pode buscar isso. Pelo contrário, Deus nos ensina a buscar as bênçãos de Deus, materiais também, financeira também. Mas eu estou querendo dizer para você que um cristão forte, um cristão sadio, um cristão atento à promessa de Deus, vai passar por adversidade, vai passar por situações adversas, mas mesmo assim vai glorificar o nome de Deus. Vai passar por provações, mas mesmo assim vai glorificar o nome de Deus. Vai passar por provações, vai passar por deserto, vai passar por sequidão, mas mesmo assim vai glorificar o nome de Deus. Aleluia, porque ele não está fundamentado sobre o que ele recebe do Senhor, porque a sua fé não está manifesta sobre a sua própria vontade, porque o seu querer não está aplicado sobre os bens materiais, mas sim sobre a presença de Deus e aquilo que Ele quer manifestar sobre a sua vida. Às vezes glorificamos a Deus quando está tudo bem, às vezes engrandecemos o nome do Pai quando está tudo bem, às vezes adoramos a Deus quando as coisas vão bem.
Mas quando as coisas vão mal, nos perguntamos: cadê Deus? Deus nessa noite diz: eu nunca te abandonei e eu nunca vou te abandonar. Apenas saibas que existe deserto que vamos ter que passar, vamos ter que enfrentar, mas Deus não vai nos abandonar, porque se podemos enfrentar esse deserto, se podemos passar por essa situação, ainda glorificando o nome do Pai, é porque nós estamos crescendo, é porque Ele está manifestando a sua glória, é porque Ele está nos transformando, é porque Ele está nos sarando, é porque Ele está nos restaurando, porque tem situações, tem coisas que não saem imediato, tem posições que nos esquece de uma hora para outra, mas precisa ser tratado, e o tratamento leva um tempo. E se não enfrentar o deserto, se não enfrentar a dificuldade, se não enfrentar a provação, não vamos vencer. Podemos receber a bênção, mas não vamos vencer. Mas Deus quer te fazer vencedor. Deus não quer te dar a bênção apenas, Ele quer te fazer um vencedor. E para vencer, tem que passar pelo deserto, tem que enfrentar a provação, tem que enfrentar a dificuldade, tem que ser forte, tem que ser saliente, tem que permanecer forte diante da presença de Deus, tem que receber a graça de Deus, tem que receber o milagre de Deus, que transforma de dentro para fora. Não um milagre que acontece apenas no mundo físico, mas um milagre que traz transformação sobre a sua vida, tem que ser manifestado diante da postura de cristão na presença de Deus, mesmo enfrentando a adversidade, mas glorificando o nome do Pai. Não te incomode se no mundo as meninas gerarão filhas, mas as bênçãos do Senhor estarão sobre a sua vida. De repente, Deus lhe trancou a sua bênção para que o seu nome seja glorificado. Entendendo o texto de Samuel, de 1 Samuel, vemos no começo do texto que Ana era estéril, que Ana não podia ter filhos. Mas prosseguindo no texto, caminhando mediante ao rumo, aprofundando no texto, aí começamos a ter uma nova posição sobre aquilo que lemos. Entendemos então que Ana não era estéril, mas Deus havia cerrado seu útero para que não tivesse filhos. Amados, às vezes achamos que somos um fracassado, às vezes achamos que somos um perdedor, às vezes achamos que não vamos alcançar a promessa de Deus, às vezes achamos que somos pessoas fracas, que não estamos preparados para fazer tal coisa. Mas saiba que algumas situações vamos enfrentar, porque Deus vai permitir, mas a bênção no momento certo vai ser derramada. Ana estava passando por um momento em que estava com o seu útero cerrado, seco, não havia vida, mas Deus em sua palavra menciona: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e aquele que crê em mim, e aquele que crê em mim, e aquele que crê em mim, como é que é? Como é que é, Adriano? Entendeu, igreja? Ainda que esteja morto, viverá. Não existe adversidade que segura o manifestar de Deus. Não existem situações que trancam a presença de Deus de realizar o querer dele em nossas vidas. Não existem situações que impedem de um milagre de Deus a chegar sobre a sua vida, se assim uma postura você tomar. Ana estava passando por um momento de sequidão, onde o seu útero não produzia vida, mas ela não era uma mulher infértil, porque Deus havia cerrado o seu útero para que o seu nome fosse glorificado. Entendemos na palavra de Deus que Lázaro havia 4 dias que estava morto, mas Deus permitiu para que ele fosse para o túmulo, para que ele fosse para aquele lugar, para que ele fosse sobre aquela gruta, sobre aquele local, fosse enterrado, para que depois o seu nome fosse glorificado. Porque Deus quando dá quando dá uma ordem, quando Deus lança uma palavra, a sua palavra acontece. Não importa se há morte, não importa se há adversidade, não importa se há situações adversas, mas a palavra de Deus levanta, transforma, renova, sara, cura, purifica. A palavra de Deus manifesta o querer, a palavra de Deus molda, transforma, a palavra de Deus muda o rumo das coisas. Mesmo que nessa noite você esteja enfrentando muitos problemas, o nosso Deus apenas com uma palavra pode mudar a sua vida. E nessa noite, no nome do Senhor Jesus, receba sobre o seu coração, receba sobre a sua vida a palavra de transformação. Deus é poderoso para fazer infinitamente sobre a sua vida, se você crer, se você acreditar, se assim você determinar,
no nome de Jesus. Algumas bênçãos vão ter que passar por um processo em nossas vidas. Algumas vezes vão ter que passar por algumas transformações em nossas vidas. Ana passou por alguma transformação. Ana precisava passar por alguma transformação. Ana precisava passar por algumas situações, né? Eu sempre gosto de ministrar no culto com Deus, quando eu ministro sobre sonhos, sobre a transformação do ouro, né? O ouro, ele é uma pedra robusta, uma pedra impura, uma pedra cheia de sujeiras e imperfeições que precisa ser trabalhada. E quando um ourives bate o olho naquela pedra de ouro, ele pega aquela pedra e já sabe no que pode ser transformada. Aquela pedra de ouro, aquele colar de ouro que você tem, aquele brinco de ouro que você tem, aquele anel de ouro que você tem, né? Aquele gargantilha de ouro que você tem, né? Aquela joia que você tem de ouro, de repente nem sempre foi da maneira que se encontra hoje. De repente nem sempre foi tão bela e bonita como você vê hoje. Porque no princípio era uma pedra robusta, era uma pedra inadequada, uma pedra sem forma, uma pedra com imperfeições, uma pedra suja, uma pedra que precisava ser lapidada, trabalhada. Mas quando o ourives bate o olho nela, ele pega e já sabe no que pode ser transformado. Amado, é assim Deus nas nossas vidas. Quando Deus olha para mim e para você, aleluia, não importa a maneira que se encontra a sua vida, não importa a situação que se encontra a sua vida, mas meu casamento está destruído, a minha vida profissional está um fracasso, né? Eu já não tenho ânimo de orar, de buscar a presença de Deus, estou desanimado, incrédulo quanto às coisas de Deus. Eu não sou preparado, eu não sou estudado, eu não sei falar direito, né? Eu não gosto muito de ler a palavra de Deus. Mas quando Deus tem um propósito na sua vida, Ele bate um olho em você. Deus te escolheu. Deus te escolheu para você estar aqui nessa noite. Deus te escolheu. Apesar das imperfeições, apesar das sujeiras que de repente pode se encontrar em sua vida nessa noite, apesar de existir coisa ainda que precisa ser lapidada, trabalhada em sua vida, mas Deus te escolheu. Existe processo em nossas vidas que nós vamos ter que enfrentar. O ouro, para chegar na perfeição, para chegar no jeito que é hoje, nessa joia que você tem, precisou passar por algumas situações, precisou ser trabalhado, precisou ser limpo, precisou ser retirado todas as sujeiras, precisou passar pelo teste do fogo, porque o ouro só é aprovado se passar pelo fogo, amado. E às vezes nas nossas vidas parece que passamos pelo fogo, né? Parece que tem situações que se levantam e parece que não vai ter jeito mais. Está difícil, está doendo, está ardendo, não vejo transformação, não vejo cura, não vejo renovo, não vejo a transformação na minha vida conjugal, não vejo jeito na vida dos meus filhos, eu não vejo um avanço, por mais que eu oro, por mais que eu busco, eu não vejo um avanço, uma posição de Deus diante da minha vida. Às vezes tem que passar pelo fogo, mas quando tudo estiver acabado, aí a presença de Deus vai ser exaltado sobre a sua vida. Aí o nome de Deus vai ser exaltado sobre a sua vida. E vai valer a pena. Você é um escolhido de Deus. Só grandes guerreiros enfrentam grandes batalhas. Amado, se você está passando por uma adversidade grande sobre a sua vida, se você está enfrentando um deserto, não se questione acerca do que Deus está fazendo na sua vida. Mas estou passando por uma dificuldade, um problema, uma situação tão difícil. Glorifica o nome de Deus. Agradeça a Deus, porque se Deus te escolheu para você enfrentar essa provação, se Deus te escolheu para você enfrentar esse problema, se Deus te escolheu para você enfrentar, de repente, essa situação que vocês têm passado lá na tua empresa, na tua casa, no seu trabalho, com a sua família, com seus filhos, com seu marido e esposa, de repente você tem se questionado, mas lá no meu trabalho, você não sabe como é que é, pastor. Você não tem enfrentado as coisas. Você fala isso porque você não conhece meu patrão, porque você não conhece, né, os funcionários que estão lá. Você fala isso porque você não conhece os meus filhos. Você só fala isso porque você não casou com o marido que eu casei. Glória a Deus, né? Graças a Deus. Você fala isso porque você não conhece a minha esposa. De repente eu não conheço. Amém, né? De repente eu não conheço. Mas eu sei que o nosso Deus, Ele te escolheu porque Ele sabe que você é capaz de vencer. Porque Ele sabe que você é capaz de alcançar o sobrenatural. Ele sabe que esse momento de sequidão, esse momento de deserto vai ser passageiro. E Ele te escolheu porque Ele sabe que você pode vencer. Então se você está enfrentando algum problema assim, se você está enfrentando uma situação desse modo, se você está passando por esse deserto, saiba que você é escolhido de Deus e Ele vai te sustentar. Apenas permaneça firme, apenas permaneça no propósito, apenas permaneça na direção, apenas permaneça nesse mesmo intuito, porque Deus vai te sustentar. Quando as suas forças acabares, Deus vai te segurar pela mão. A palavra de Deus diz isso. E quando você caíres
não ficará prostrado, porque Deus te segura pela mão e Ele te traz o sustento. Amados, existem situações que parece que não vamos conseguir, mas aí não depende mais de nós, depende apenas de Deus. E você apenas entregue na presença de Deus e deixa que Ele vai operar, deixa que Ele vai fazer, deixa que Ele vai te sustentar, e Ele vai te sustentar. O problema é que muitas vezes, quando chega nesses momentos, queremos fazer do nosso jeito, da nossa vontade, queremos lutar com as nossas armas, com as nossas próprias forças, e não vamos conseguir, e não vamos alcançar, e não vai dar jeito não. Mas apenas prossiga mediante a promessa de Deus, porque você é um escolhido de Deus, e nessa noite você está aqui, porque Ele sabe que você pode enfrentar essa adversidade, e você pode enfrentar esse problema, e você pode enfrentar essa dificuldade, e você pode passar por essa situação, e você pode passar por esse deserto, e você pode enfrentar essa sequidão, mas o êxito do Senhor, a conquista, a vitória, o sobrenatural serão derramados sobre a sua vida, e o nome de Deus será exaltado. A glória será muito maior do que o sofrimento. O sofrimento vai passar, a tristeza vai passar, a angústia vai passar, mas a glória do Senhor permanecerá. Amados, uma coisa interessante é que a Bíblia diz que Penina atormentava Ana todos os dias, mas existia uma frequência que Ana atormentava Penina, que Penina atormentava Ana. E a penina existe nas nossas vidas às vezes, algumas peninas que nos atormentam, que nos tiram a paz, que nos tiram da presença de Deus. Existem algumas peninas que circulam, de repente na nossa casa, no nosso trabalho, né, por aí afora, que vem nos tirar do propósito de Deus. Existem peninas que se levantam, que vem nos afrontar, que vem nos trazer angústia, tristeza. Existe penina que sente inveja daquilo que alcançamos e conquistamos. Inclusive nós temos que tomar cuidado quanto a isso, porque são muitas peninas que se levantam para te trazer a derrota. São muitas peninas que se levantam para te trazer angústia. Peninas que não ficam tristes quando o teu ministério vai bem. Peninas que não ficam, peninas que não ficam alegres quando o teu ministério vai bem. Peninas que não ficam alegres quando a sua vida vai bem. Peninas que não ficam alegres quando o teu casamento vai bem. Peninas que não ficam alegres quando a tua vida profissional vai bem. Peninas que não ficam alegres quando os seus sonhos são alcançados. Peninas que não ficam alegres quando você recebe algo da parte de Deus. São muitas peninas que estão prontas para ver o seu fracasso. São muitas peninas que estão se levantando para ver o seu fracasso. São muitas peninas que estão se levantando para te fazer um derrotado. São muitas peninas querendo ver o fracasso da igreja. Peninas querendo ver o fracasso da sua vida financeira, conjugal, familiar, espiritual, ministerial. Peninas querendo ver você se transformar numa derrotada, num fracassado, numa pessoa que não tem mais vontade e ânimo de lutar. A Bíblia diz que Penina trazia angústia sobre a vida de Ana todos os dias, mas existia um dia que ela pegava mais no pé de Ana. Ana, de ano em ano, subia à casa de Deus, e quando estava próximo dela aí, adorar o Senhor, glorificar o nome de Deus e exaltar o nome de Deus, aí então Penina começava a pegar mais no pé de Ana. Ana estava lavando louça, Penina estava tranquila e sossegada. Ana estava varrendo a casa, Penina estava tranquila e sossegada. Ana estava fazendo seus afazeres, né, das suas coisas, roupa, passando, lavando, mas Penina assim estava sossegada. Mas quando Ana ia adorar o Senhor, aí Penina então começava a pegar no seu pé. Você já reparou nas nossas vidas, quando queremos fazer algo para Deus, parece que há um sacrifício melhor, parece que as coisas começam a dar errado. Parece que peninas se levantam para trazer angústia, palavras. Parece que peninas se levantam para trazer tristeza sobre o seu coração. Ah, irmão, não faça isso não. Não faça isso não, porque não vale a pena. Ah, querido, eu já fiz isso várias vezes. Não tente novamente não, porque eu já experimentei isso e não deu certo. Ah, abandona esse trabalho. Abandona, essa empresa não vale a pena. Eu já passei lá, já trabalhei nessa empresa aí. Lá não tem esperança nenhuma não. Ah, querido, faz o seguinte, abandona seu marido. Não, você não vale a pena. Não vale a pena enfrentar o que você está enfrentando. Eu já passei por uma situação como essa e resolvi largar tudo. Ah, hoje eu estou feliz. Não vale a pena. Ah, meu amado, abandona seu ministério aí. Não vai valer a pena não. Há muito trabalho, muito sacrifício. Não, tem que deixar os carros do outro lado lá, né, pastor? Abandona teu ministério. Aí não dá, né? Abandona. Ah, abandona essa vida de pastoreio.
está muito pesada, está muito trabalho demais, não vale a pena lutar por pessoas não. São peninas se levantando, queridos. São peninas bradando em seu ouvido para ver o seu fracasso. São peninas se levantando para ouvir, para ver você se fazer derrotado. Aí você começa a dar ouvido para as peninas e começa a falar assim, é verdade, não vale a pena não. É verdade, acho que eu vou largar tudo. É verdade, vou largar minha vida ministerial. Está muito pesada mesmo. Há muita cobrança. Vou largar minha vida conjugal. Meu marido não me merece mesmo. Bem que você disse, não, meu marido não me merece mesmo. E as pessoas começam a dar ouvido às peninas que se levantam. Espere mais um pouco, pois as peninas vão ser humilhadas. Mesmo que esteja difícil, mesmo que esteja enfrentando a adversidade, meu trabalho, você não sabe o quanto é difícil. Espere mais um pouco, pois a penina vai ser humilhada. Eu sei, não vai dar tempo de contar um testemunho meu, mas eu passei por um momento muito grande, uma época da minha vida, na área profissional, muito grande mesmo. E graças a Deus, eu procurei resposta na presença de Deus. E a transformação de Deus veio. E a justiça de Deus veio. E o sobrenatural de Deus foi derramado sobre a minha vida e sobre a minha casa. Porque a postura que eu tomei foi de servo de homem de Deus. Não dê ouvido para peninas. Eu não dei ouvido para peninas. Eu poderia ter tomado uma posição diferente, mas eu escolhi a posição de servo de Deus. Penina mudou o hábito dela. Se lembra lá no versos 8? Diz assim, ó. Aqui, ó. Um dia seu marido, Eucana, lhe perguntou: Ana, por que está chorando? Por que não come? Por que está triste, sempre triste? Por acaso eu não sou melhor a você do que 10 filhos? Amados, a palavra menciona que Ana estava comendo, estava se alimentando. Então Penina foi lá e tirou da presença de Deus e tirou do foco, do propósito em que ela estava constituída. Alimentar, nós entendemos que comer é um hábito. Nós comemos porque temos um hábito. Nós comemos para nos alimentar, mas ela se torna um hábito em nossas vidas. E Ana estava se alimentando. E a Penina chegou e lançou umas palavras sobre Ana, que ela fez com que largasse aquela comida para que não se alimentasse. Muitas vezes em nossas vidas nós mudamos nossos hábitos, nós mudamos nossas direções por causa de peninas. Ah, mas eu não consigo mais jejuar, eu não vou mais orar, eu não vou mais dizimar, eu não vou mais ofertar, eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais operar aquilo. Por peninas que se levantam em nossas vidas, por peninas que nos traz aflição, por peninas que nos tira do hábito que nós temos na presença de Deus. Quantos muitas vezes se encontram angustiado, que não tem mais vontade de orar? Quantos que muitas vezes se encontram entristecido, que não tem mais ânimo para buscar a presença de Deus? Quantos muitas vezes se encontram tão deprimido, que já não tem mais força para lutar na presença de Deus? E não querem, mas eu já perdi, acho que não vou orar não. Vamos todo mundo orar, não quero orar não. Vamos jejuar, não, mas eu não jejuo mais, não creio nisso. Estão mudando o seu hábito, estão mudando sua posição de homem, de servo, de mulher de Deus, por causa de peninas que se levantam, por causa de tribulações que se levantam, por causa de angústia que se passa, por causa de problemas que se enfrentam na vida. Estão largando a tua postura na presença de Deus. Diga assim, ó: eu vou tomar posse daquilo que é meu. Eu vou tomar posse daquilo que é meu. Não deixa que Penina tira aquilo que Deus preparou para você. Penina só toma aquilo que você a entrega. Penina só toma aquilo que você entrega. Se você entregar sua família a ela, certamente será. Se você entregar seu trabalho a ela, certamente será. Se você entregar seus filhos a ela, certamente será. Se você entregar seus sonhos a ela, certamente será. Às vezes somos assim, entregamos tudo que nós temos a Penina, e começamos a nos questionar: ah, mas minha vida não dá mais certo, ah, os meus filhos não tem mais jeito, ah, eu já desisti dos meus sonhos, porque entregamos a Penina, querido. É necessário que permanecemos assim como Ana, lutando, perseverando, permanecendo firme, guerreando, não se entristecendo mediante as adversidades, mas procurando a resposta em Deus. Eu não vou desistir
da minha família, eu não vou desistir do meu trabalho, eu não vou desistir dos meus projetos, eu não vou desistir dos meus sonhos, eu não vou desistir dos meus filhos. É a posição que temos que tomar, assim como Ana. Ana não desistiu do seu sonho, ao contrário, ela permaneceu firme, ao contrário, ela permaneceu buscando mais em Deus, e assim então recebeu. Ana poderia assim ter olhado, mediante as adversidades, ter largado tudo. Existe uma situação que a Bíblia menciona, que um profeta olhou para ela e achou que ela estava embriagada, pelo modo que ela estava passando, pela situação que ela estava naquele momento, se encontrou naquele momento. O profeta entendeu que Ana estava embriagada, que Ana estava inadequada, que Ana estava bêbada. Mas Ana não ligou para aquilo, Ana não ligou para aquela situação. Às vezes nós tomamos essa posição, ao contrário da de Ana. Ana, a Bíblia diz que ela não ligou para aquilo que o profeta diz não, porque ela sabia o que Deus queria fazer na vida dela. E às vezes nós fazemos assim, ao contrário de Ana. Não quero mais ir para a igreja não, porque eu tenho notado assim que os irmãos têm olhado para mim de uma forma, então não quero mais não. Eu não quero mais ir para a igreja porque eu passei por um irmãozinho hoje lá, e isso tem acontecido toda semana, ele não me cumprimenta. Não quero mais para a igreja não, porque eu já estou há 5 anos frequentando aquela igreja e o pastor nunca me ligou, nunca me mandou um telefonema. Pastor, eu não quero ir para aquela igreja, mas não quero estar mais nela não, porque o meu discipulador, meu discipulador não dá. Meu discipulador não tem jeito não. Eu não quero mais ir naquela igreja não, porque eu fui conversar com o irmãozinho lá e foi muito rude comigo, muito grosso. Eu não quero mais ir para aquela igreja. Ana, ela foi interpretada mal. Ana, ela tomou uma posição, o profeta tomou uma posição dela errada, mas mesmo assim, ela só chegou na presença de Deus. Amados, nós temos que saber que o nosso Deus está olhando para mim e para você. Nós temos que saber que o nosso Deus tem cuidado nas nossas vidas. Quantas pessoas dizem assim, o irmão nem olhou para mim, fulano não liga para isso, não faz aquilo, Isso é conversa de gente caído, isso é conversa de gente derrotado, isso é conversa de gente que não quer crescer na presença de Deus, isso é conversa de gente que quer levar pessoas ao fracasso junto com ela, isso é conversa de pessoas que querem cair e querem levar pessoas junto com ela. Ei, Deus lhe ama, Deus tem cuidado de você, mesmo que pessoas não te veem, mesmo que pessoas que estão à sua volta não apostam na tua vitória, mesmo que muitas vezes na sua casa, na sua família, você tem se sentido aflito, angustiado, mesmo que muitas vezes pessoas que te cercam deveriam estar palavras de bênção e estão lançando palavras de maldição sobre a sua vida, mesmo que muitas vezes aqui nós como igreja viemos falhar com você, de repente como pastor não vamos fazer visita para você, de repente como líder não participa da sua vida, de repente como discipulador não tem uma constância, permanência de busca em te levantar e fazer com que você se levante na presença de Deus. Mas saiba de uma coisa, Deus jamais vai falhar, e Ele te ama, e por isso Ele vai derramar sobre a sua vida porção dobrada. Eu quero só falar mais algo aqui interessante, que Ana, a Bíblia diz que Ana, ela fez um voto com o Senhor. A Bíblia menciona que Ana, ela se encontrou angustiada, se encontrou aflita, mas ela fez um voto para com Deus. Diz assim, lá no versos 9: certa vez eles estavam em Siló, tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado à sua cadeira, na porta da tenda sagrada. Aí Ana se levantou aflita e chorando muito, orou a Deus, o Senhor, e fez a promessa solene: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueça da tua serva. Se tu deres um filho, se tu me deres um filho, prometo que eu dedicarei a ti por toda a minha vida, ou por toda a vida, e que nunca ele cortará o cabelo. Amados, aqui eu vejo assim, Ana fazendo um voto para com Deus, Ana fazendo um voto para com o Senhor. E a gente temos que entender algo, que
quando fazemos um voto para com Deus, nós temos que tomar uma postura, nós temos que tomar uma condição na nossa vida, que é demonstrar o nosso caráter diante da presença de Deus. Ana, quando falava algo, ela cumpria. Ana, quando prometia algo, ela cumpria. Ana, eu creio assim que Ana fez esse voto com Deus, mas quando seu filho nasceu, a entregar na casa de Deus, a entregar no templo, foi muito difícil para ela. Mas ela sim o cumpriu. Mas ela assim o fez, mesmo que doía em seu coração. Às vezes em nossas vidas fazemos voto para com Deus, mas na hora de cumprir, fala, ai Deus, pedi aquele trabalho, agora recebi, agora está tão doído, né? Agora não, sei lá, não quero. Pedi a transformação da minha família, mas cumpra o seu voto diante da presença de Deus. Às vezes não conseguimos cumprir nossos votos, fazemos passos proféticos aqui toda terça-feira. Terça ou quinta? Terça, né? Fazemos passo profético aqui toda terça-feira, e às vezes, né, poxa, colocamos, né, fazemos voto com Deus ali, a voltar aqui 7 terças-feiras, louvando, agradecendo, adorando a Deus, buscando a presença, orando pelo aquilo que eu vim buscar, tendo certeza no meu coração, mas às vezes desistimos. E a sua postura, e o seu voto, o seu caráter diante da presença de Deus? Ana tinha caráter, por isso que vemos como assim o seu filho Samuel viveu. Samuel tomava postura diante de servo de Deus, diante da presença de Deus. Vemos lá, Ofni e Finéias lá no templo, de repente fazendo as coisas que lhe cabiam, fazendo aquilo que eles tinham responsabilidade. Eles tinham que abrir o templo às 7 horas, então eles abriam o templo às 7 horas, tinha que arrumar as cadeiras, mas eles faziam de qualquer forma. Eles tinham que ajeitar os microfones, organizar toda a turma para trocar, para que pudesse ter um culto adorável ao Senhor, mas eles não faziam assim no momento, de qualquer jeito, tá bom, chegou na hora, tinha que assim, limpar a igreja, mas então assim eles passavam um pano, tá tudo ok. Mas ao contrário de Samuel tinha que estar na igreja. Samuel era aquele tipo de pessoa que falava assim, eu tenho um compromisso com você, vou lhe pagar dia 15, então dia 15 ele lhe pagava. Eu vou ter que abrir a igreja 7 horas, então 10 para 7 eu vou abrir a igreja. Eu tenho que organizar a igreja, então um dia antes ele já estava planejando como fazer isso. Eu tenho que assumir um compromisso na casa do irmão, fazer uma visita, então ele já estava organizando para que tudo corresse bem e não desse errado. Porque assim como Ana, ele herdou o caráter, ele tinha uma posição, ele tinha uma postura de coerência diante da presença de Deus. E muitas vezes nós fazemos voto para com Deus, mas não cumprimos. Muitas vezes fazemos voto para com Deus, mas não assumimos. Muitas vezes queremos receber as bênçãos de Deus, mas não tomamos uma posição diante, uma postura certa de caráter. E aí então, começamos a desagradar o coração de Deus. Ana tinha caráter. Ana tinha uma postura. Ana, ela falava que fazia, ia fazer e fazia. Para tal dia eu vou fazer, então ela fazia. Ela falou, vou lhe entregar meu filho, mas eu vou lhe entregar. E eu entregou. Nós começamos, ai Deus, será? Ai Deus, orei por esse emprego aqui. E eu falei que ia ser dizimista, mas eu não posso dar 2%, do que 10%, sabe? Ai Deus, eu orei pela minha família, mas sabe de uma coisa, Deus? Não quero mais não, porque está difícil. Nós não tomamos postura no nosso caráter diante a presença do Senhor. Para encerrar aqui, amado, 1 Pedro 5,7 diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós temos que aprender a colocar a nossa ansiedade, as nossas preocupações, as nossas dificuldades na presença de Deus. Nós temos que aprender a colocar nossos anseios, nossos projetos, nossos propósitos na presença de Deus. Nós temos que aprender a ter uma vida diante a presença de Deus. A situação o problema é, o negócio é que muitas vezes tudo aquilo que queremos lançamos sobre pessoas. Lançamos sobre as pessoas e esquecemos de colocar na presença de Deus. Começa a colocar tudo que você está passando, seja angústia, seja tristeza, seja alegria, seja projeto, seja planos, na presença de Deus, crendo que Ele vai fazer. E se Ele não fazer, eu vou continuar adorando, eu vou continuar glorificando, eu vou continuar buscando, eu vou continuar permanecendo, eu vou continuar esperando em sua presença, porque eu sei que Ele é Deus. Amém? Fique de pé então, se quer orar pela sua vida rapidinho. Glória a Deus. Pode colocar um louvor lá. Não quero estar orando aqui, nós já vamos encerrar.
Isso. Coloque em espírito agora. Aleluia. Coloque seu coração diante da presença de Deus. Coração quebrantado, um coração humilhado, assim como Ana. A palavra de Deus diz que ela passou humilhação. A palavra de Deus diz que ela passou afronta. A palavra de Deus diz que ela foi angustiada. A palavra de Deus diz que ela viveu adversidades. E ela foi uma mulher aflita de coração, mas ela permaneceu diante a presença de Deus. Então coloque com o coração aflito, mas diante a presença de Deus. Coloque com o coração, talvez que tenha algumas preocupações, mas diante a presença de Deus. Eu quero estar orando no nome do Senhor Jesus. E eu creio que é tempo de transformação. Querido Pai, Deus maravilhoso, Deus de milagre, Deus de unção. Aleluia, Deus querido, Deus que é o nosso Pai, Deus que é o nosso Rei, Deus que adoramos e glorificamos e exaltamos. Deus que queremos permanecer em Teu propósito, estar em Seu propósito e buscar o Teu propósito. Deus que queremos receber em nossos corações o milagre, a cura, a restauração, mesmo que muitas vezes possa doer, mesmo que muitas vezes venhamos ter que abandonar algo sobre nossas vidas, mas é nesse Deus que queremos permanecer. Ó Deus, eis aqui a sua igreja, eis aqui o seu povo, eis aqui os seus filhos, eis aqui, ó Deus, no nome de Jesus, talvez pessoas que estão passando por angústias, pessoas que estão passando por algumas adversidades, tristeza, contrito, em seu casamento, em sua vida pessoal, em sua vida conjugal, espiritual, material, profissional, talvez familiar, ó Deus, não sei a situação que se encontra, talvez pessoas que estão buscando aqui nessa noite a última resposta para aquilo que ela vem buscar, ó Deus, no nome de Jesus, diante a Tua presença. Ó Deus, eu não sei o profundo de cada coração, eu não sei o que essa pessoa se passa, eu não sei as situações que talvez tenha enfrentada, mas eu sei que Tu és o nosso Deus, eu sei que Tu és o nosso Rei, um Deus de milagre, um Deus de conquista, de vitória, um Deus que opera o sobrenatural, Pai. E assim como na vida de Ana, a Bíblia diz que Ana teve um contrito em seu coração, a Bíblia diz que Ana sofreu adversidade, a Bíblia diz, ó Pai, que a Ana teve que enfrentar a sua rival, a Bíblia diz que Ana sofreu algumas situações que não era do seu planejamento, ó Pai. A Bíblia diz que Ana estava angustiada de coração, mas a Bíblia diz também que Ana buscou sempre no Senhor e nunca perdeu o seu referencial de postura de mulher de Deus diante a sua presença, ó Pai. Assim como Ana, ó Deus, no nome de Jesus, nessa noite, essa posição queremos tomar. Não queremos, ó Pai, mediante as adversidades, sair da Tua presença. Não queremos, diante das situações adversas, ó Deus, no nome de Jesus, perder o referencial de homem, de mulher de Deus. Não queremos, ó Pai, diante de muitas dificuldades que se levantam, ó Pai, aleluia, perder, ó Pai, aquilo que temos de mais precioso em nossas vidas, que é a Tua presença, que é o Teu Espírito Santo. Alcance, ó Pai, nessa noite, a cada coração, alcance a cada filho e filha, alcance, ó Pai, sobrenatural, derrama o sobrenatural sobre essa vida, ó Pai, os seus projetos, seus planos, seus sonhos, ó Deus, aquilo que tem buscado em Tua presença, mediante a Tua vontade e o Teu querer seja alcançado, ó Pai. Assim oramos, assim cremos, assim profetizamos, assim determinamos, assim, ó Pai, no nome de Jesus, sabemos que vai acontecer porque Tu és o nosso Deus, e se não for da Sua vontade, retira dos nossos corações, ó Pai, tira fora, lança fora, porque queremos apenas fazer, aleluia, o que é do Seu agrado, o que é da Sua vontade, o que é do Seu querer, ó Pai. Te glorificamos, ó Deus, Te exaltamos, Te bendizemos, Te adoramos, aleluia, porque Tu és o Rei, aleluia, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai. Pai, papai, papai querido, papai, chamamos de Pai, porque Tu és o nosso Pai. Aleluia, aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia.